Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de segunda-feira. Vamos pedir que a palavra de Deus, ao longo desta semana, possa produzir frutos na nossa vida. Que a palavra seja a nossa bússola, que vai nos indicar o caminho a seguir. Inspirados na palavra de Deus, vamos buscar dar sentido a todas as ações que iremos realizar ao longo dessa semana. Que todas elas sejam inspiradas por Deus, com a graça do Espírito Santo. A liturgia de hoje, que nós acabamos de escutar, vai mostrar Jesus tendo um conflito com aqueles que pedem a ele um sinal. Assim, a liturgia da palavra está nos ajudando a refletir sobre a nossa cegueira, sobre os atos de Jesus na nossa vida e que não somos capazes de ver. Todos os dias o Senhor envia sinais e muitos nós vamos ver com o olhar interior, com o olhar do coração, com o olhar da fé. É a fé que vai nos ajudar a dar sentido aos sinais de Cristo na nossa vida. Os escribas e fariseus, apesar de verem os atos de Jesus, não eram capazes de enxergar em Cristo o Messias. Então eles tiveram a oportunidade de ver, mas se fecharam à fé. Irmãos e irmãs, Deus nos dá a fé para ser colocada em prática. A nossa fé cresce à medida que a nossa vida de oração se intensifica. Se nós não rezarmos, o nosso coração vai ficando fechado a Deus, assim como o coração dos escribas e fariseus neste evangelho. Eles queriam sinais extraordinários, fenômenos celestes. E Jesus estava ali fazendo inúmeras curas, prodígios, e eles não eram capazes de ver em Jesus o Filho enviado por Deus Pai. Irmãos e irmãs, vamos pedir que ao longo desse dia a nossa fé em Jesus ela possa ser cada vez mais nítida, coerente, sólida. Vamos pedir o dom da fé. E a fé nasce quando nós somos capazes de ler o Evangelho, meditar o Evangelho, em busca de colocá-lo em prática. Nós somos chamados hoje, junto com Jesus, a não ceder às tentações das aparências, das coisas extraordinárias, mas a exercitar a nossa fé também na simplicidade. Na carta aos Hebreus, nós vamos ver a seguinte expressão e afirmação sobre a fé. A fé é um modo de possuir agora aquilo que nos espera no futuro. É um meio de conhecer as realidades que não se veem. A fé vai exigir de nós, muitas vezes, um salto na esperança. A fé vai nos ajudar a entender que Deus é o nosso destino final, assim como Ele é a nossa origem. A fé nos mostra o caminho do céu. Irmãos e irmãs, que a nossa fé possa ser pequena,
mais firme. Jesus diz que se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós também iríamos fazer grandes obras. Então não importa o tamanho da sua fé, importa a sua coerência, a sua intimidade com Deus. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a ver no Evangelho e no mistério pascal de Cristo o maior sinal da nossa fé. Jesus diz que o Filho do Homem também passará 3 dias para depois ressurgir. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. A cruz e a ressurreição é o maior sinal que nós podemos ter em Cristo como Messias, como Salvador. Irmãos e irmãs, que Nossa Senhora, que foi inabalável na fé, nos ajude a não nos abalar na hora da dor, na hora da paixão. Que a nossa fé possa nos sustentar nos nossos sofrimentos e que ela possa trazer também alegria à nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Que a nós. bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.